E você que está nos assistindo, continue conosco até as 2h30 da tarde. Eu e você temos esse encontro marcado, muitas informações. O que foi notícia até agora está aqui na tela da Band. Vai sair de casa? Não esquece, leva o celular, leva o computador para nos acessar ao vivo pelo Facebook, na página da Band RS. Vai lá, comenta, faz um comentário, manda uma mensagem que eu leio ao vivo, que faz também teu chimarrão para ficar juntinho comigo. E o nosso futuro, hein? O meu, o seu, está neste momento dentro de uma sala de aula. Estou falando dessa turma de crianças e adolescentes que vão cuidar da gente e do mundo em que a gente vive dentro de um breve, curto espaço de tempo. E que educação é essa que nós estamos oferecendo? A pública, algumas várias com escolas quebradas, à mercê dos bandidos, com falta de professores. Como se concentrar no conteúdo? Pois olha, uma iniciativa pioneira pode trazer uma luz para esse caminho que hoje está obscuro. É o Fundo Cidadania para a Educação, uma parceria entre a Prefeitura da capital, empresários e a Unesco. A estimativa é alcançar mais de 10 milhões de reais que vão ser usados diretamente na melhoria das escolas daqui. Esse, claro, é um dos nossos assuntos de hoje do RS Acontece, mas que vai mostrar também. É crime! Em pouco mais de um mês, 15 pessoas foram presas por furto de energia em casos diferentes registrados em várias cidades do Rio Grande do Sul. E quem paga o pato do gato? É a gente. Grande ofensiva. 17 pessoas foram presas em uma operação realizada para combater o tráfico de drogas. O maior alvo foi em Santa Bárbara do Sul, no noroeste do estado. Sem radares nas estradas. A opinião de uma especialista no trânsito sobre a suspensão do uso dos radares de velocidade nas vias federais. Será que os motoristas vão respeitar as regras sem essa fiscalização? Sextou! E hoje é dia de Arrase no Boteco. Vamos nos animar ao som do sertanejo Igor Deós. Estamos começando a partir de agora, olha só, em pouco mais de um mês, 15 pessoas foram presas por furto de energia em casos diferentes registrados em Canoas e Cachoeirinha, na região metropolitana, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, Pelotas, sul do estado e aqui em Porto Alegre. Aliás, aqui na capital, uma das últimas ocorrências envolveu a parte elétrica de uma grande rede de academias com sede na Zona Sul. Nossa reportagem foi atrás de mais detalhes sobre esse tipo de crime. Ligação direta no poste de luz, adulteração do medidor e milhares de reais sonegados. Desde o mês de julho, 15 pessoas foram presas por furto de energia no Rio Grande do Sul. Num período de um ano, chega a 98 o número de detenções. São restaurantes, padarias, mercados, esses são os principais estabelecimentos que verificamos as fraudes. A principal motivação que eles alegam é a questão financeira, a crise que o Estado e que o país está passando. Então, para minimizar seus custos, eles acabam cometendo essas fraudes para reduzir os seus, já que a energia elétrica é um dos principais custos que um estabelecimento tem. Um dos casos mais recentes de furto de energia foi flagrado em uma academia de Porto Alegre. A estimativa é de que o local tenha sonegado cerca de 40 mil reais. O dono do empreendimento foi liberado depois de pagar fiança. Para quem vê de fora a situação, é um simples crime que envolve apenas o responsável pelo ato e a empresa que fornece energia elétrica. No entanto, vai muito além disso. A sociedade como um todo é quem acaba pagando o pato pelo gato. Quanto maior o furto de energia, mais cara fica a conta das pessoas que pagam rigorosamente em dia e pagam aquela energia correta ao qual é consumida. Além do consumidor, quem acaba tendo que bancar a maior parte da energia furtada é a distribuidora. Um crime que gera prejuízos financeiros e também uma série de riscos. Além do risco à vida, pela instalação mal feita, pelo furto, aquela instalação que não é regular, também tem a parte do mau dimensionamento dos transformadores da nossa rede. E a parte das ligações clandestinas vem a poder provocar incêndios, risco à vida, choque elétrico, porque é uma rede clandestina, ela não está padronizada, ela não é regulada. Ela sobrecarrega a rede, seria isso? Ela sobrecarrega a rede, exatamente isso. Se você suspeitar de alguma irregularidade, é só entrar em contato com a distribuidora de energia ou até mesmo com a polícia, que conta com um canal direto para denúncias. Uma ligação para esse disque denúncia
é anônimo, a pessoa não precisa se identificar. Além disso, as próprias concessionárias têm em seus portais também um campo para denúncias, tanto o CE como o RGE. Que coisa, hein? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco muito mais informações, notícias, o que foi notícia até agora no Rio Grande do Sul e um dos assuntos, uma operação contra o tráfico de drogas que foi realizada hoje em 6 cidades do Rio Grande do Sul. 18 pessoas foram presas, daqui a pouco eu trago os destaques, não sai daí. Estamos de volta, o RS Acontece está acompanhando essa história, hein? A dos restaurantes populares. Pois 3 restaurantes populares começam a funcionar em setembro aqui em Porto Alegre. O resultado é do chamamento que ocorreu nesta quinta-feira e a gente convidou a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, a comandante Nádia Guerra, para nos trazer mais detalhes. Nós que estamos no Grenal hoje aqui, Sim, né? eu adorei as roupas aqui, combinando com o cenário, né? De acordo com o diretor aí, coisa boa. É verdade. E então, como é que vai funcionar? Começa aí em setembro. Você estava me falando da sua angústia, eu gostaria que fosse um pouquinho antes, mas tem toda uma questão burocrática ainda. Infelizmente, né, a administração pública, não só do município, mas do Estado e da União, tem alguns ritos que devem ser observados e dentro desses ritos são prazos que a gente não pode fugir enquanto gestor do Executivo. E essa demora, que eu digo assim, de nós efetivamente colocarmos em funcionamento os novos restaurantes do Prato Alegre, é exatamente por conta de recursos que foram impetrados, né? Nós tivemos 5 organizações interessadas nos 6 restaurantes, infelizmente 3 delas não cumpriram com toda os pré-requisitos e eles não foram classificados, então ficando apenas 2 organizações da sociedade civil e essas 2 estarão então assinando um contrato conosco, se Deus quiser, na próxima semana e logo em breve começando a fazer a distribuição dos almoços exatamente aonde? Um restaurante no centro, um restaurante na Cruzeiro, ali na Grande Cruzeiro, e um outro no eixo Baltazar. Então, 3 dos 6 já vão começar a funcionar logo em breve. E os outros 3 que não foram contemplados com nenhuma organização... Que eram em que áreas? Que é na Loma do Pinheiro, Partenon, outro no centro, teríamos 2 no centro, e também no extremo sul, lá no lado da Restinga, Belém. Então, esses 3 nós vamos fazer um novo chamamento público para que as mesmas organizações que não foram enquadradas dentro dos pré-requisitos ou que outras que assim desejem, possam se manifestar e entrar nessa disputa. Porque isso que significa que vocês não querem desistir de ter as 6 opções de restaurantes populares aqui em Porto Alegre. Com certeza, nós queremos manter o nosso compromisso de abrirmos 6 novos restaurantes com o nome Prato Alegre, que é mais do que um prato de comida. Nós vamos estar oferecendo ali, além da assistência social, a saúde, a educação, o emprego. Nós queremos profissionalizar aquela pessoa que está indo ali comer. Mas a gente sabe que essa pessoa não precisa só um prato de comida, ela precisa um pouco mais, às vezes uma habitação, às vezes encerrar um curso profissionalizante, um emprego. Ela precisa mais, muitas dessas pessoas desejam retornar à sua cidade de origem, que não fica aqui, fica um pouco mais longe. Então nós temos a obrigação, enquanto município, enquanto executivos, de fazer esse trabalho completo para esse cidadão. Quantas refeições vão ser servidas? Agora vão ser, com esses 3 restaurantes iniciando 400 alimentações e continuamos ali com a ADRA, fazendo essa parceria conosco no Ginásio Tesourinha, entregando teve dia que foi entregue 300 e tantas alimentações ali. Isso que eu ia lhe perguntar. Desde maio, quando houve então o encerramento do restaurante popular, as refeições estavam sendo servidas no Tesourinho. Isso continua? Continua permanece. Ainda. Nós já estamos com 3 meses, praticamente, a ADRA sendo nosso parceiro ali com termo de cooperação e fazendo com seus voluntários ali uma comida muito saudável, nutritiva e entregando para quem mais precisa. Não tem um dia exato ainda de setembro? Não, nós queremos... A Nádia aqui é meio corrida, né? Eu queria agora no final do ano, final do mês, agora a gente poder assinar e começar com esses restaurantes. Mas depende também da organização dessas organizações que foram contempladas, porque preenchendo outros pré-requisitos, que eles possam se adequar e começar a trabalhar. Aproveitando essa passagem aqui pela RS Acontece, temos que falar da campanha do agasalho. Está terminando, dá tempo de doar ainda, né? Dá tempo até
Hoje, final de semana, ainda a gente estará recolhendo e terça-feira, às 14 horas, na frente do Paço Municipal, faremos então o encerramento da campanha do agasalho, que foi o Esquenta Porto Alegre, que esquentou realmente a nossa meta de 270 mil bolinhas. Passando ali na piscina, está completa de bolinhas. Ultrapassou a meta. Tenho certeza, a gente vai dizer isso lá na terça, quanto que a gente alcançou. E isso vem aqui a dizer que os porto-alegrenses realmente mostraram a sua solidariedade e todo o seu carinho para com aqueles que mais necessitam. Mas não para por aí, né? Não, a Gabi sabe tudo, gente. Eu já queria antecipar a notícia, não dá, né? Não, mas dá para dar um spoiler aí pro pessoal. Bem curtinho? Bem curtinho. Qual é? Campanha do brinquedo, né? Estaremos começando, assim que encerrar a do agasalho, a do brinquedo, inclusive com a utilização das bolinhas sendo entregues para as creches, para as escolas, para aquelas organizações que têm crianças e adolescentes com deficiência. Então, as bolinhas que vão virar a brincadeira aí da gurizada. Muito obrigada, comandante Nath, pela presença. Venha sempre. Obrigada também. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Uma novidade para quem circula em um dos pontos mais movimentados da capital, uma ponte construída em frente ao Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, na zona leste aqui da cidade. O Jonathan Petercuri está no local, que foi inaugurado hoje, e nos traz mais detalhes. Oi, Jonathan, boa tarde. Oi, Gabi, boa tarde. Boa tarde para quem nos acompanha. Nessa região circulam 55 mil veículos, uma média, por dia, segundo a IPTC, uma região muito movimentada. E só quem passou pela Avenida Ipiranga, próximo à PUC, para saber quão complicada é a movimentação, principalmente horários de pico. Para se ter uma ideia, os motoristas que trafegavam antes do sentido centro-bairro precisavam se deslocar até a Cristiano Fischer para fazer o retorno. Só que agora, uma ponte que foi construída pela PUC acaba saindo uma mão na roda para os condutores que podem fazer o retorno agora em frente aqui ao Museu de Tecnologia, Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. A universidade participou, realizou, na verdade, uma cerimônia de inauguração, contou com autoridades, a reitoria, a Prefeitura de Porto Alegre, representada aí pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior, estiveram presentes durante a cerimônia. Para entrega de parte das obras, a PUC que adotou 11 mil metros quadrados nessa região que fica entre a terceira perimetral, a Doutor Salvador França, e a rua Professor Cristiano Fischer. Com isso, nós temos essa obra, essa ponte que acaba sendo entregue, ela é apenas para motoristas que trafegam no sentido centro-bairro, podendo fazer o retorno, então, nesta via, retomar o sentido bairro-centro. No entanto, nós acabamos de flagrar aqui a situação de motoristas fazendo o contrário, pegando o sentido bairro-centro, tentando acessar a rodovia, já que está pouco movimentada. Mas muita atenção, porque é apenas para motoristas no sentido centro-bairro. As obras, elas terão ainda continuidade, a PUC que adotou este espaço, vão ser realizadas aí intervenções artísticas, colocados mais totens informativos, paisagismo novo haverá aqui e a segunda fase de obras está prevista para acontecer, já começar no primeiro semestre do ano que vem. Dentro também da universidade, dentro da PUC, para facilitar o acesso também ao hospital. É com vocês aí no estúdio, Gabi. Obrigada, Jonathan. Estamos falando de trânsito aí e é o nosso assunto, porque a gente já repercutiu aqui no RS Acontece e a gente vai voltar a falar que a Polícia Rodoviária Federal não está mais operando os radares móveis que registram a velocidade dos veículos nas estradas. A medida vale para todas as estradas federais do país, depois de uma determinação da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Aqui no Rio Grande do Sul, são 17 vias federais. Para falar sobre isso, nós convidamos a diretora institucional do Detran, a Disa Gonzaga, que é uma especialista nesse assunto, tem anos de experiência, que partiu de uma experiência muito negativa vinda da tua família, né, Disa? E tu tens, assim, capacidade para poder falar. Mais do que nunca, vale o bom senso dos motoristas. O que tu achasse dessa medida? Infelizmente, é uma medida que deixa a gente apreensivo. Como tu disseste, né, eu trabalho há mais de 20 anos em defesa da vida, desde que perdi meu filho, Tiago, né, tentei reverter isso, salvando outros Tiagos e Tiagas, como eu digo, né. Essa medida realmente do presidente não é uma medida feliz. Num país que está entre os 5 países que mais matam no trânsito do mundo e que a velocidade é um dos vilões das estradas, junto com o álcool e direção
e a ultrapassagem e ultrapassagens indevidas, a velocidade é uma das vilãs. Então, nós não podemos arrefecer. Enquanto não tivermos a educação, e é isso que eu tenho falado, até fico triste quando as pessoas dizem, está defendendo a multa, a punição. Não. Aliás, eu sempre, há mais de 20 anos que eu falo em educação, a questão do trânsito, mais do que uma questão de polícia, é uma questão de educação, de mudança de comportamento. Mas enquanto nós não temos, nós temos que garantir a vida das pessoas que trafegam por essas estradas, né? E eu diria que falar em indústria da multa, eu não diria, eu acho que é fácil, a gente até convoca os nossos telespectadores da Bandeirantes, né? Vamos quebrar essa indústria da multa, vamos quebrar essa indústria da multa. É só não cometermos infrações, é não ultrapassarmos o limite da estrada, se a estrada é 80 e 80, se é 100 é 100, se nas vias da cidade é 60, na frente de uma escola 40 já é uma temeridade, né? Então, a velocidade da vida, nós temos que nos impor. E para que essa pressa toda, né, Dízia? Para onde vão? Pois com tanta pressa. E dá uma sensação de que realmente existe uma indústria da multa. Eu até não vou dizer que não tem algum controlador que esteja num lugar, que dê dupla, enfim, que tenha algum problema. Mas isso é exceção. A grande maioria está ali para salvar vidas, para que as pessoas não excedam. Pessoas que muitas vezes pegam a estrada e pensam que são só eles que circulam. É o espaço mais democrático que tem, é o trânsito. As pessoas têm direito de andar e voltar para casa e não ficar no meio do caminho. Há poucos dias, não faz um mês, vocês noticiaram aqui da imprensa que no Rio Grande do Sul houve um julgamento que estava há 7 anos de um casal que foi morto criminosamente por uma pessoa embriagada em alta velocidade, na contramão, né? Matou esse casal. E as meninas, as filhas, a Bárbara e a Raquel, eu tive o prazer de conhecer, né? Não pelo o que aconteceu com elas, mas o prazer de conhecer essas meninas e acompanhar como foi difícil para elas ter uma formatura sem os pais, o casamento de uma delas não poder, ela me dizia assim, né? Eu ir de braço com meu pai no meu casamento, isso nunca mais vai voltar, né? Então é isso que tem que se pensar, o que circula nas rodovias, nas estradas e nas avenidas são vidas e não máquinas. E por isso que a gente tem essa ênfase toda, né, de que não é uma indústria da multa. Né? A multa é punitiva para aqueles que cometem infração, não para quem não comete. E nesse momento, pelo que eu estou entendendo da sua posição, o radar seria uma forma de educar esses motoristas? Eu não diria educar, mas coibir aqueles que desrespeitam a lei. Aqueles que desrespeitam a lei. Porque a grande maioria dos gaúchos e gaúchas, eu tenho certeza que respeitam uma lei muito maior, que é a lei da vida. Né? Agora, o Rio Grande do Sul está na contramão disso, porque, inclusive, agora a gente teve a renovação dos pardais aqui nas estradas estaduais. Nesse caso, é bom estar na contramão, né? Eu vi o nosso secretário, Jovir Costela, né, falando sobre isso e dizendo que aqui nós vamos, inclusive, aumentar o número de controladores nas estradas estaduais. Mas nas federais, que nós temos cidades cortadas, Canoas, por exemplo, é cortada pela BR-116. Essa não vai ter mais controle de velocidade. E nós sabemos que esse trecho da BR-116, que pega ali Esteio, Sapucaia, né, toda aquela região ali, é o trecho mais violento da BR no Brasil. Então, veja que, bom, quando falamos em vida, né, foram mais de 200 pessoas só na BR-116 que morreram no último ano. 200 vidas, não são batatas, é vidas que nós vamos perder. E a maioria está relacionada ao alto excesso da velocidade? O excesso de velocidade, ou seja, a velocidade alta, as ultrapassagens indevidas e a mistura de álcool e direção. Esses três são os 3 componentes que matam nas estradas gaúchas. Eu não consigo entender, se não passa na minha cabeça, diz o que faz uma pessoa, um motorista, sair embriagado, né? Ou querendo voar na estrada. Não tem explicação. Diante de tantos programas, de tanta gente vê pessoas que a gente conhece, que perderam parentes, perderam filhos, perderam mães, pais. Como pode isso ainda acontecer em 2019? Eu acho que falta ainda educação. Eu acho que o governo como um todo, e eu falo do governo federal, estadual e municipal como um todo, nós ainda não conseguimos educar a população, né? Como eu disse, a multa é punitiva, mas ela não educa. Tu vai repetir se não souber que não tem fiscalização. O que garante que a gente tenha a consciência e que não repita
é a educação. Depois que a gente aprende, não tem desaprender, né? Depois que a gente se conscientiza. É que nem o cinto de segurança. No banco da frente, todo mundo entra no... criou o hábito, se educou, né? Mas a gente está, inclusive, com um projeto, um programa muito importante que nós vamos, na Semana Nacional do Trânsito, na primeira semana de setembro, né? 18 de setembro, na primeira semana do trânsito, nós vamos estar lançando, né, este programa que eu tenho certeza que vai ser motivo de orgulho para todos os gaúchos e gaúchas. Eu vou lhe convidar para voltar, então, em primeira mão e trazer para a gente os detalhes desse plano. Pode ser? Combinado, Diza? Com toda certeza. Adoro sempre te receber e conversar contigo. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande beijo, Diza. 18 pessoas foram presas em uma grande operação policial para combater o tráfico de drogas, realizada hoje em 6 cidades do Rio Grande do Sul. O maior alvo era o município de Santa Bárbara do Sul, no noroeste do estado. Segundo as investigações, o local estava dominado por uma facção criminosa que atua na região metropolitana. O chefe da facção foi detido em Carazinho, na faixa norte. Além das prisões, foram apreendidos celulares, dinheiro, armas, munições e drogas. A ofensiva contou com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, agentes da SUSEP e do Exército, totalizando mais de 300 policiais. A Corsã lançou hoje a maior parceria público-privada do estado, com o objetivo de ampliar o tratamento de esgoto em 9 cidades gaúchas. A repórter Eduarda Oliveira tem as informações. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos ligados no RS Acontece. Foi lançado agora há pouco, no Palácio Piratini, o edital de licitação da parceria público-privada entre a Corsã e o governo do estado. A parceria deve ser para a região metropolitana de Porto Alegre e abranger cerca de 9 cidades, totalizando 1,5 milhão de pessoas. Em 11 anos, a meta é de que o aumento da capacidade seja de mais de 87%. A empresa vencedora da licitação será a que apresentar a menor contrapartida e também atenda às exigências do contrato. O investimento previsto é de 1,8 bilhão de reais. A Corsã garante também que não terá uma mudança na tarifa, não deve sofrer um reajuste na taxa do esgoto para essas cidades da região metropolitana. A previsão é de que em março de 2020 seja feita a assinatura do contrato, então com a empresa vencedora da licitação, e o início das obras para essas regiões seja ainda no segundo semestre de 2020. Gabriela. Obrigada, Eduarda. Agora uma informação de serviço. A agência Porto Alegre Norte do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, está fechada por tempo indeterminado. Quem traz as informações é o repórter Gilberto Echauri. Olá, Gabriela. Olá, todo mundo ligado aqui no RS Acontece. E olha, a agência Porto Alegre Norte do INSS, que fica no bairro IAPI, aqui na zona norte da capital, está temporariamente fechada por conta de um vazamento que aconteceu na parte superior do prédio, que fica junto ao postão do IAPI. Esse vazamento foi provocado por conta de obras que estão sendo realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Os funcionários do local foram realocados para outras agências para que eles possam atender a população aí de acordo com a demanda. E os segurados que foram prejudicados podem reagendar o seu atendimento através do telefone 135. Obrigada, Gilberto. Serviu meu chimarrão agora. Ó, se tem programação para o final de semana, se não, então que tal conhecer e aprender um pouco mais sobre o patrimônio histórico da sua cidade. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o Dia Estadual do Patrimônio Estadual e também mostrar uma extensa programação que acontece nesse final de semana em todo o Rio Grande do Sul. Eu te espero daqui a pouco. A Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, uma organização das Nações Unidas, lançou um fundo pioneiro para a educação aqui em Porto Alegre. É uma parceria em conjunto com o poder público e a sociedade civil. Mas que fundo é esse e como será aplicado? Quem nos responde é o secretário da Educação da capital, Adriano Naves de Brito. Acabei de servir o chimarrão para o senhor, secretário, para trazer essa boa notícia para os nossos estudantes aqui da capital, né? Então, trata-se de um fundo, é uma ação pioneira, não foi feita em nenhuma cidade do Brasil ainda. E a Unesco abre um Fundo Cidadania pela Educação em Porto Alegre, visando recolher fundos de empresários, são empresas que podem doar, e ela será a curadora desse fundo. E, mediante esse recurso, ela vai à secretaria e vai chancelar projetos que nós temos vários projetos precisando de recursos, e vai também ajudar a executar os projetos. Isso é muito interessante, porque isso significa recursos que saem da sociedade civil, chegam
a atividade finalística sem passar praticamente pelo setor público. Portanto, as chances de perder dinheiro na burocracia é mínima e o resultado, então, a gente espera que venha muito rapidamente. E tem, imagina, é chancelado pela Unesco, né, que é uma super organização, então, ou seja, mais forte ainda, mais fortalecido fica ainda esse projeto, né? Qual é a expectativa? Vocês pretendem reunir quantos? São de 10 a 15 milhões? Algo a Unesco trabalha com a perspectiva que, lembrando, o fundo se parece com algo que foi feito não para a educação, então não exatamente nesses moldes, no início dos anos 2000 que era o Fundo do Milênio. E a expectativa agora é entre 10 e 15 milhões, essa é a expectativa com a qual a Unesco trabalha. Lembrando sempre que realmente é um trabalho da Unesco, a iniciativa da Unesco, nós somos beneficiários e isso veio junto com um projeto que nós estamos desenvolvendo com a Unesco de parceria técnica, em que a Prefeitura vai assinar um termo de parceria técnica, aí sim com recursos da Prefeitura. Esse é um outro projeto? Esse é um outro projeto. Mas no âmbito dessas discussões apareceu essa possibilidade super interessante para execução de obras, por exemplo, para reformas em escolas, para os PPCIs das escolas. Então, muitas atividades que podem ser realizadas e realizadas muito melhor, muito mais rapidamente por um organismo como a Unesco. Isso que eu ia lhe perguntar. As escolas vão sair, obviamente, da sua secretaria. O senhor vai ter um olhar específico para poder escolher quais as instituições que vão receber esses fundos. O que vai ser prioridade? São a infraestrutura? O que vai ser utilizado? Como vai ser utilizado esse fundo? Isso. Nós vamos apresentar, então, um menu de projetos para a Unesco que necessitam de recursos que ela pode executar, porque ela também tem as suas regras de funcionamento, as suas regras de licitação internacional para execução de obras. Vamos apresentar e a Unesco vai chancelar e dizer, bom, esses aqui são realmente os mais prioritários, esses aqui são os que nós achamos que aquele que o doador quer que realmente aconteça, e é nessa conversa com a Unesco que se definirá, então, quais serão as atividades que faremos. Certamente haverá para construção, para reforma, para equipagem de escolas, para atividades de avaliação, que são parte daquele nosso projeto, que é um projeto, né, de uma supervisão do ecossistema plural de educação na cidade de Porto Alegre. Ou seja, tem que prestar contas também para a organização, né? Claro, nós teremos que prestar e a organização vai prestar diretamente para cada um dos doadores, isso é muito importante. Quem são os doadores? Quem pode fazer essa doação? Quem Como pode fazer a isso, doação são entidades, não pessoas físicas, então pessoas jurídicas, são empresários, mas não pode ser pessoa física, tem que ser pessoa jurídica. Pessoa jurídica, qualquer pessoa jurídica pode doar. As instruções seguirão da Unesco. Nós vamos agora, os empresários que estavam ontem foi o lançamento, e eu queria agradecer muito a iniciativa da Unesco e também de Maria Helena e Jorge Gerdau, que foram ambos os anfitriões desta iniciativa e que receberam em sua casa ontem os empresários para apresentar e para lançar o fundo. Eu ia perguntar se já tinham interessados, então o senhor já me deu a resposta, né? Já tem interessados, então? Sim, já tem interessados. Tivemos um grupo muito grande, muito representativo de empresários ontem nessa solenidade, nesse evento, e ali virão as regras e nós vamos endereçar essas regras aos empresários. E também a Porto Alegre Solidária, que é um grupo de mulheres que trabalha pela educação também, não só pela educação, vai nos ajudar a divulgar isso entre os empresários. Agora, quando começa efetivamente, secretário? Já se sabe? O fundo, na verdade, está aberto desde ontem. Então, eu vou conversar ainda hoje com Marlova, que é a representante da Unesco, que é uma gaúcha e está em Porto Alegre, e para ver como é que nós vamos, se alguma doação já apareceu. Porque, claro, foi aberto ontem, em tese, ele já está aberto, ele já é possível fazer essas doações. E a gente tem pressa para que isso chegue logo aos alunos, né? Sim, que precisam, mas tem pressa ainda dos secretário? alunos, né? Eu imagino, né, secretário? Secretário, o senhor rapidamente quer falar sobre o EJA hoje? Tem uma inscrição? Sim, eu queria dizer àqueles ainda que têm a possibilidade, que nós temos ainda matrículas e vagas abertas em uma atividade do EJA, uma parceria que nós temos no centro, que é a Faculdade Monteiro Lobato, no centro de Porto Alegre, ali perto da Praça da Matriz, e nós temos espaço e vagas para aqueles que querem concluir o ensino fundamental. Então, todos aqueles que trabalham, que circulam pelo centro e queiram concluir o ensino fundamental, seja à tarde ou à noite, nós ainda temos vagas. Essa é uma parceria, uma novidade que abrimos esse ano, é uma organização social que oferece educação de jovem adulto, completamente gratuita, é também público não estatal, mas é gratuito e todos podem concluir. Estive visitando lá essa semana e é impressionante, turmas à tarde com pessoas já adultas, muito mas querendo lotado, terminar. Muita procura, muita procura, nós tivemos já no primeiro semestre desse ano
a formatura, nós vamos ter agora a formatura das 2 primeiras turmas, manhã e tarde, e agora estamos abrindo a segunda, e é fantástico ver aquele pessoal que está recuperando e tem a chance de fazer a conclusão do seu ensino fundamental. Então, hoje é o último dia? Hoje é o último dia de inscrição. Não percam, aqueles que tiverem interesse, por favor. Tá bom. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no RS Acontece. Eu que agradeço. Conseguiu terminar o chimarrão? Não consegui terminar, mas porque eu falei muito. Mas muito obrigado, o chimarrão está excelente. Na hora do intervalo, o senhor pode terminar o seu chimarrão. Obrigado. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta o Evandro Razi traz música sertaneja para alegrar a sua sexta-feira. Sai daí, a gente já volta. Vai ser celebrado pela primeira vez o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A data foi criada por meio de um decreto de abril deste ano e mais de 60 municípios gaúchos aderiram às atividades. Quem nos fala mais sobre isso é a diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, a Renata Orovitz. Renata, obrigada pela sua presença aqui conosco. Como é que vai funcionar? Assim, tem um guia de programação? Como é que vai ser para marcar essa data? Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Funciona, é uma coordenação a partir da Secretaria da Cultura, mas como vocês falaram, 60 municípios estão envolvidos com várias atividades e aqui, especificamente na capital, as atividades oficiais vão ser iniciadas às 9h30 no Palácio Piratini, quando vai ser feito o tombamento de 4 agências bancárias do antigo Banco Pelotense. São 3 filiais e a matriz, 3 filiais, uma em Rio Grande, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento e a matriz em Pelotas. Na sequência, o governador assina o decreto, então, que dispõe sobre o patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial, faz a regulamentação do patrimônio material, né, imaterial. E depois passamos a um cortejo, que está se chamando um cortejo poético, que vai se sair. Então, esse cortejo sai do Palácio Piratini e peregrina por várias instituições. Museu Júlio, a biblioteca, mais ou menos o percurso é esse. Museu Júlio, Biblioteca Pública do Estado, Teatro São Pedro, desce... Tudo ali em volta do palácio mesmo. Tudo ali embaixo. Afora isso, todas as instituições têm uma agenda assim lotada, tanto no sábado quanto no domingo, né? De programações, rodas de conversa, filmes, enfim, debates, apresentações. A ideia é falar sobre cultura e discutir cultura. E o que significa discutir cultura hoje em dia, Renata? Se tem abertura para isso, os financiamentos para isso, está difícil, não está? A gente está vivendo aqui no estado um momento assim bastante ímpar no sentido da valorização da cultura. A nossa secretária, ela, assim, na questão do patrimônio cultural especificamente, ela é uma pessoa da área do patrimônio cultural e o nosso governador também é muito afeto à questão da cultura, né? Afora isso, se está tendo um trabalho vinculado à economia criativa também, ou seja, transformar, né, enxergar todas essas ações culturais também como com um viés econômico que pode trazer o desenvolvimento e que mobiliza um número expressivo, né, de ativos da sociedade. O que é preciso para algo ser considerado um patrimônio cultural? O patrimônio cultural, então, dentro do patrimônio cultural, nós temos o patrimônio material e o imaterial. O material seriam basicamente, assim, imóveis, praças, monumentos, né? E também material, o imóvel, que seriam acervos, como é tombado, no caso, o acervo do Palácio Piratini, imóveis do Palácio Piratini, imóveis da Biblioteca Pública, eles são tombados. E o imaterial são aquele patrimônio cultural intangível, ou seja, são festividades, são ritos, modo de fazer, algum modo de cozinhar, né? Então, é mais assim aquela questão que passa de geração em geração e aquela questão da tradição. Que aqui está a tradição, ó. Exatamente. Né? Exatamente. O chimarrão é nosso patrimônio. Exatamente. Renata, então, quem quiser se programar, é uma baita oportunidade para conhecer um pouco mais da nossa cultura. Pode acessar o site da Secretaria para ver direitinho a programação, é isso? Sim, está tudo lá no site da Secretaria. Tem tanta programação de Porto Alegre, que vai acontecer aqui na capital, quanto a programação em todos esses mais de 60 municípios que aderiram. Agora, Renata, quem visita museus, enfim, se conecta mais com essa raiz? Como é essa relação? A questão do patrimônio cultural é isso, né? Traz aquela sensação de pertencimento, nos traz as nossas identidades e
praticamente é uma linguagem comum, né? Faz nós nos sentirmos pertencentes àquele local, àquele estado, no caso, né, do patrimônio cultural estadual, né? Agora, Belo Horizonte saiu na frente, eles têm o Vale Cultura. Ah, sim. Era bom se a gente pudesse ter isso também aqui, né? Tem essa questão que a gente também, logo no início, né, dessa gestão, e também está pensando e pensa, e inspirado realmente lá na questão de Minas Gerais, é a questão do ICM cultural, né? Que é algo assim que está bastante em voga. Aqui nós temos como fomento a Lei de Incentivo à Cultura e os fundos, né, de incentivo à cultura também, que se desenvolve a partir de renúncias fiscais, né, aqui dentro do Estado. Então, são projetos que se apresentam ao Conselho de Cultura, que há toda uma análise, e se, então, o captador, no caso, ele dispõe de recursos, né, de ICMS, então, disponibilizados para aquele projeto específico. E os FAQs, que a gente chama, que agora, logo no início do ano, a secretária então lançou um FAQ, que é um fomento, né, específico dirigido à educação patrimonial. Esses FAQs são verbas, então, uma pequena contrapartida que aí o Estado que provém, né? Deixa eu te pedir agora uma opinião, assim, bem tua, assim, sabe? O que o gaúcho tem que visitar que não conhece? O que tem que entender, que tem que conhecer? O que tu dirias, assim, como uma especialista? O que tu indicarias? Pois nós temos muitas riquezas, eu acho que muitos locais, assim, na capital, né, quem não conhece os óbvios, o nosso centro histórico, obviamente, Palácio Piratini, fazer esse circuito, mesmo que não seja amanhã ou domingo, mesmo que não seja nesse final de semana, eu recomendo um percurso interessante, que é ali, fazendo a Praça da Matriz, o Palácio Piratini, o Museu Júlio de Castilhos, que é o primeiro museu do estado e tem um acervo super interessante. Desce para a Biblioteca Pública, que tem o Salão Morisco, que é belíssimo. Uma passadinha ali no Teatro São Pedro, né? Lembrar da Dona Eva. Desce a ladeira, já vai direto para o Memorial do Rio Grande do Sul, que está tendo um trabalho espetacular hoje. Hoje não, já há um período, está com uma exposição sobre toda a questão das lãs, a questão do artesanato bárbaro, o Marx, Museu Hipólito, e na caminhada engata a Casa de Cultura Mário Quintana, Meu Deus, que já viu bastante. Fora isso, nós temos centros históricos maravilhosos, que é Piratini, que tem toda a história do Rio Grande do Sul ali, tem casas, tem o palácio do antigo governo, né, da época da Revolução Farroupilha e tudo, um acervo espetacular. O Centro Histórico também de São José do Norte é uma pérola, saindo de Rio Grande, pega uma barca ali, catamarã, é um passeio super agradável. E pelos municípios a gente vai tendo, assim, no total hoje nós temos em torno de 140 bens tombados. Não são só 140 edificações, dentro desses bens tombados nós temos esses centros históricos que eu me referi, dá em torno de 5.000 edificações. Então, tem para tudo que é gosto, tem para tudo que é uso, tem tudo que é lugar. Que legal. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui no RS Acontece. Volte sempre, tá? Obrigada. Olha só, a gente já falou nessa semana aqui no programa sobre a programação especial em homenagem ao aniversário da imigração japonesa aqui na capital. Pois nesse sábado e domingo acontece o Festival do Japão. Olha, uma festa linda e cheia de atrações que já virou tradição aqui. A gente vai voltar a conversar com o Jonathan Bittencourt para saber mais detalhes desse evento. Jonathan, já tem movimentação aí, Konnichiwa, Gabriela. Oi, Gabriela. Oi para quem nos acompanha no RS Acontece. Existe uma grande movimentação, muitas pessoas trabalhando para deixar tudo pronto para o Festival do Japão que acontece neste fim de semana aqui na Academia de Polícia, localizada na Aparício Borges, número 2001. E está aqui comigo a Kemi, que faz parte da organização desse evento. A Kemi, konnichiwa. Konnichiwa, tudo bem? Tudo bem. E o que as pessoas vão encontrar durante este fim de semana aqui no Festival do Japão? Então, o Festival do Japão, ele chega na nossa 8ª edição com o tema Esportes e Lazer. Então, a gente quer trazer muito, né, da parte esportiva e do lazer dos japoneses aqui para o Rio Grande do Sul, mostrando diversos tipos de esportes, né, como o sumô,
como o beisebol, que é muito marcante na cultura japonesa. Então, vai ter uma área onde as pessoas vão poder praticar, vai ter várias atrações de exposições também. Quanto ao esporte, tem as Olimpíadas prestes a acontecer no Japão, né? Isso, tem as Olimpíadas de Tóquio 2020, né? Então, justamente por isso a gente resolveu trazer este tema, que é tão importante, né? A gente já começar a se falar para se preparar para o ano que vem. Eu vi que alguns origamis estão sendo posicionados aqui, onde vai ser o palco do evento. Nós temos o palco já posicionado, as pessoas vão poder conferir a cerimônia de abertura e tudo mais. O que significa, o que simboliza esse origami? Então, esse origami é chamado de tsuru, né? É o origami de tsuru, ou também conhecido como grou, né? Que é este pássaro muito marcante na cultura japonesa e também faz parte do nosso logo, né? Então é algo assim para trazer essa prosperidade para a gente, para trazer essa felicidade. Muitas pessoas falam que quando a gente dobra 1000 tsurus, a gente pode fazer um pedido e ele se realizar. Que bacana, inclusive nos animes, no Netflix, inclusive, investindo bastante em produções japonesas, né? A gente pode perceber esse tipo de tradição lá. E agora, nesse fim de semana, quem mora aqui em Porto Alegre, na região, vai poder ter contato com esses tsurus e também com a cultura japonesa, né? Isso mesmo. E junto com o Festival do Japão acontece o Anime Bus. Então, para quem é fã de anime, né, que também é muito marcante da cultura japonesa, né, o mangá e o anime, estão convidados para participar tanto do Festival do Japão quanto do Anime Bus que acontece junto. Isso é para todas as idades, né? Sim, é para a família toda. Tem eventos assim que... várias palestras que pessoas mais idosas têm interesse de conhecer. A gente fala bastante da gastronomia também, tem uma praça de alimentação só de comida japonesa. Então, é para todas as idades, estão todo mundo convidados. E como as pessoas podem fazer? Quais são os horários e preços de ingresso? Elas podem obter por aqui mesmo? O evento ele começa às 10 horas, tanto sábado quanto domingo. No sábado vai até às 6 da tarde e no domingo vai até às 5 da tarde. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento no dia ou também por compra antecipada através do site da Uhu. Os ingressos a gente tem um ingresso solidário que a gente está enfatizando bastante, que é 1 quilo de alimento mais R$6. Perfeito, então muito obrigado a Kimi Ueno, que faz parte da organização do Festival do Japão do Rio Grande do Sul, evento acontecendo neste sábado e neste domingo na Avenida Coronel Aparício Borges, número 2001, aqui na Academia de Polícia. Gabriela, contigo. Obrigada, Jonathan. Baita evento, hein? E neste sábado tem Mais Saudável aqui na tela da Band. A Laura Medina nos conta agora as atrações do programa desta semana. Eu estou esperando todo mundo no Mais Saudável deste sábado. Nós vamos falar sobre um assunto que interessa aos pais: o excesso de açúcar nos alimentos industrializados para as crianças. E ainda uma receita muito gostosa, muito prática de um creme de espinafre, feito com muito carinho pela Mari, a guria natureba, que todo mundo conhece nas redes sociais. E os alimentos que vão ajudar na saciedade. Agora no inverno a gente sente mais fome, é verdade. Você vai entender por que isso acontece e como administrar tudo isso para não ganhar aqueles quilinhos a mais. 9h30 da manhã, estou te esperando neste sábado. Imperdível, eu tô sempre com fome, vou assistir, hein, Laura? Sextou e hoje é dia de música aqui no RS Acontece. Tem Arrase no Boteco ao som de música sertaneja. É contigo, Evandro Haas. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, sentei no banco da praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. Que maravilha! Sextou, Arrase no Boteco de hoje, gente. Tá demais. Estou recebendo Igor Deoz, um dos maiores cantores sertanejos, né, daqui do Rio Grande do Sul. E eu quero saudar as pessoas aí de casa. Uma boa tarde a todos que estão assistindo o RS Acontece. Um beijo a você, Gabi Lerina, porque o boteco hoje está demais. E também o Nanau, que está com o acordeon ali, que veio acompanhar e é amigo do Igor. Igor,
Desde muito cedo, né, você nasceu numa família de músicos, né? Com certeza. Inclusive, meu pai há pouco tempo... Esteve conosco, né, no nosso boteco. Aqui. Primeiramente, mandar um beijo para a Gabi, todos os telespectadores do RS Acontece. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que já se encontrou há alguns anos atrás. Verdade. E através da participação contigo no teu programa, eu tive uma grande ascensão, então quero te agradecer. E se Deus quiser, hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Amanhã o Igor Deoz vai estar muito mais estourado depois desse boteco aqui. E me conta então o início ali com a família. A partir dos 12 anos com meu pai. Meu pai é músico tradicionalista gaúcho, né? E eu acompanhava ele. A partir dos 12 anos eu tocava meu violão com ele. Como é que funcionava? Baile gaúcho, música tradicionalista, e eu, cabeça baixa, tocando violão sério, tímido. Não, né, aquela coisa de criança, né? Claro. A partir daí a gente foi evoluindo, meus irmãos também tiveram uma dupla sertaneja, toquei com meus irmãos. E depois eu tive o meu começo dentro do samba. Olha, que não foi no sertanejo. Tive que ir pro samba em função dos meus irmãos no sertanejo. Mas o músico é assim, né? Tem que ser eclético, né? Claro, no meu show hoje eu trago muito ainda do samba e do pagode ainda pro meu show. Olha que eu levo cavaco. Meu sanfoneiro, por exemplo, trabalha na sanfona, toca pagode comigo, Nanau. A gente tem que se virar, né? Nanau, me conta o seguinte, como é que é conviver com o Igor, assim? É da paz, é tranquilo? Fala bem, né? Realmente é bom, a convivência é bom, porque é quase que um casamento, né? Olha! Porque às vezes não adianta ser um bom músico e ser ruim de conviver com a pessoa ter alguns contratempos que acaba pegando todo mundo de surpresa, né? Bom, os shows, nesse sábado, vocês vão estar aonde? Nessa sexta, eu vou estar... Sexta, isso. Nessa sexta, hoje, eu vou estar em Osório, na Must, uma das maiores casas do litoral, então o pessoal de Osório... Olha, o pessoal de Osório, logo mais... Litoral todo. Por favor, logo mais, Igor Deoz aí na Must. Domingo eu estarei no Rosário, aqui em Porto Alegre, dia 18, né? Dia 20 no New York, dia 23 no Batik, dia 24 na BIM. Enfim, olha, tem show bastante. Maravilhosa, né? É só chegar lá no Instagram, no Facebook, enfim, joga Igor Deoz no YouTube ali, no Google, enfim, todas as redes sociais. Que bacana. E para contratar o Igor Deoz, faz como? É muito fácil, é só pegar o número 99515-3794. Vamos de novo. 99515-3794. Chama lá, fala com o Luan, com o Thiago, às vezes até comigo, dependendo, tem uma surpresa lá. Olha que delícia. Bom, agora eu quero saber o que você preparou para o pessoal aí de casa e para mim, né? Eu preparei para ti, para o boteco, para nós aqui, o clima de quem gosta de beber, de quem gosta do boteco. Então não pode ser diferente. A gente, por exemplo, quando está no boteco, a gente gosta de cantar aquela moda sofrida. Vamos lá. Que é aquele estilo assim, ó, só o refrãozinho. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara e era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, se calou no teu olhar tão frio. A beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Gente, que delícia, eu sou apaixonado. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por música sertaneja, viola, música de raiz. Gente, me encanta. No meu carro eu fico escutando sertanejo direto. Você sabe, já falei isso pra você. Sim, né? já no último encontro que a gente teve, tu falou. E eu particularmente, eu gosto muito. Eu sou fã do sertanejo por completo. O novo, o antigo. Mas o sertanejo raiz, o sertanejo sem raiz é um sertanejo que encanta a gente. Essa música assim, chorosa, que não fazia sucesso nos anos 90. Fazia sucesso, mas não essa explosão que foi a partir dos anos 2000, Eu quero lhe fazer um pedido, claro, né? Por favor. Eu sou apaixonado por É o Amor. E essa música você cantou lá no passado comigo, né? Tem como fazer claro, vamos fazer uma rapidinho, partezinha gente? dela aqui, Pra só um vocês aí refrãozinho, de pode casa. ser só um refrãozinho pro irmão. Bora lá, então. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar que você esqueceu de mim, e faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração,
forte da minha paixão. E fez eu entender que a vida, quase que errei a letra aqui, é nada sem você. Eu fico nervoso do lado. Que maravilha, gente, eu adorei. Olha, que delícia, gente. Eu quero falar agora de música autoral, que você vai fazer agora. Que música é essa? Zé Ninguém. Zé Ninguém. Tem quem nunca foi um Zé Ninguém. É verdade. Primeira coisa que a gente fala, quem nunca foi um Zé Ninguém. Zé Ninguém é uma música que a gente está lançando agora, já está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim, essas mídias digitais já estão disponíveis. Só no YouTube, que ainda não está, que a gente vai estar lançando o clipe agora no final do mês de agosto, o clipe oficial. Igor Deoz, Zé Ninguém no YouTube. E é a moda que a gente vai fazer aqui para deixar o nosso abraço, nosso agradecimento a ti mais uma vez. Obrigado. Desejar toda felicidade, sucesso do mundo que merece e agradecer pela oportunidade que dá para nós, músicos gaúchos. Gente, um beijo para vocês. Bom final de semana. Na próxima sexta-feira estarei de volta. Beijo, Igor Deoz. De bar em bar, de cerveja em cerveja, eu rodei a cidade inteira pensando em você. A solidão e a dor me trouxe tédio. Parei no portão do seu prédio pra chamar você. Liguei o interfone no 18, não atendeu, eu fiquei louco de preocupação. E o seu porteiro disse a do 18, há pouco tempo saiu com... Oh, que beleza, né? A edição do RS Acontece de hoje fica por aqui. Outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. Um ótimo final de semana para você. Eu te vejo na segunda-feira. Aproveite o seu fim de semana, o seu final de semana. Beijo, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.